Como trabalhar na minha área aqui na Austrália pode me ajudar em relação ao meu visto de residência permanente? Consegue me ajudar a conseguir a ser cidadão australiano? Pois bem, muita gente já tem vindo para a Austrália com o objetivo de ficar aqui permanentemente. Eu, inclusive, gravei o último vídeo falando sobre como você consegue entender todas as suas opções. E às vezes você já entendeu as suas opções, você quer ficar aqui permanentemente, e aí você quer entender agora, como que o trabalho vai me ajudar nessa residência? Pois bem, é importantíssimo a gente falar sobre isso aqui agora, porque o que muita gente infelizmente faz é vir aqui para a Austrália sem essa orientação, sem entender sobre as possibilidades, e às vezes serem orientadas a buscar cursos, fazer cursos técnicos ou algum curso assim inferior ao que já tinha no Brasil, às vezes numa profissão que a pessoa não faria no Brasil ou não tem muita vontade de fazer aqui, mas que começa a estudar, estuda aí por 2 anos, depois vai buscar emprego na área e tudo, para criar um caminho para conseguir a residência permanente. Só que essa pessoa muitas vezes não sabe que se ela trabalhar na área de formação que ela já tem, ela pode abrir essa possibilidade. E como você vai saber se tem jeito ou não de você abrir essa possibilidade na sua área de demanda? No vídeo anterior que eu postei, eu mostrei como você vai ver a lista das ocupações em demanda. Se você assistiu esse vídeo, ou se você não assistiu e tem dúvida e quer que eu grave um vídeo 100% mostrando como explorar essa lista, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo 100% falando sobre isso. Mas, basicamente, tem uma lista de ocupações, então não é com o curso que você fez no Brasil, na verdade são cargos que existem, então às vezes a sua formação, você pode ter mais de um cargo ali na lista, e aí, tendo esse cargo, significa que você pode aplicar para vistos de trabalho. E muitas vezes, esses vistos de trabalho vão te dar a possibilidade lá na frente de aplicar para a residência permanente. Então, tem 2 caminhos que são muito comuns para as pessoas aplicarem para ficar aqui permanentemente. Um deles é com o que a gente chama de vistos de sponsor, são vistos que o empregador patrocina aquele profissional porque precisa da mão de obra qualificada dele e não encontra esse profissional aqui na Austrália. Caramba, mas não encontra profissional na Austrália? Pois é, gente, por isso que tem lá mais de 600 profissões na lista de demanda. Faltam profissionais bons que são qualificados aqui na Austrália. E é por isso que é muito comum esse visto. Eu tenho diversos colegas e diversos mentorados que conseguiram a residência ou que estão nesse visto esperando para aplicar para a residência por conta da profissão. E aí, esta é uma opção. Então, segura aí, visto de sponsor. O segundo seria por um visto de trabalho de uma profissão qualificada. Os mais comuns de todos são aqueles vistos que já dão a residência direto, que seria o 190 e o 189. Esses 2 já você aplica quando você tem o resultado, você já tem a residência. Mas existem outros vistos assim, de skill visas também, que você tem uma condição, às vezes tem que morar numa área regional por algum tempo e depois você consegue a residência. Então existem esses 2. Se você não sabe quais são, todas essas opções, pode ficar tranquilo que no final do vídeo aqui eu vou te indicar o vídeo ideal para você assistir, para você realmente ter tudo na cabeça. Mas eu vou explicar agora como é que trabalhar na sua área pode te ajudar neste caso, no caso dos sponsors, e como que pode te ajudar no caso de um skill visa, se você tem possibilidade de aplicar para algum visto de profissão qualificada. No caso dos sponsors, geralmente as empresas elas vão aplicar porque elas precisam dessa mão de obra, não acham um profissional com as qualificações que você tem aqui, e aí eles vão decidir te patrocinar e com isso você começa a trabalhar nessa empresa. A maioria desses vistos de sponsors, eles não te dão a residência diretamente, Você tem que aplicar para esse visto, você vai ficar na empresa por algum tempo e depois, se a empresa quiser te dar residência, a empresa vai aplicar junto com você para um outro visto para você conseguir a residência. Porém, esse visto que é esse caminho, ele pode alguns deles, ou um deles, não sei, você pode aplicar, inclusive, estando no Brasil. Você não precisa de estar aqui para poder aplicar. Se você achar um empregador, conseguir se vender muito bem, mostrar que você vai resolver um problema para aquele empregador,
você pode fazer isso. Inclusive, eu gerenciei uma obra de uma empresa, uma grande construtora aqui na Austrália, chamada CPB, e eles tiveram diversos programas de recrutamento, assim, que eles buscavam profissionais fora. E eu conheci alguns engenheiros de lá, né, que trabalhavam na obra, que vieram assim, conseguiram visto com eles assim. Essa é só uma empresa, tá, gente? Existem diversas que faz pra galera que tá fora, mas é mais comum, eu vejo muito mais, quando você começa a trabalhar na empresa e aí você mostra o seu valor para a empresa e a empresa, para não te perder ou para, às vezes, mudar, né? Às vezes você consegue um emprego, você está no visto de estudante, podendo trabalhar apenas 24 horas por semana. Eles acabam te dando esse visto de trabalho para você poder trabalhar lá permanentemente assim, né? Durante o tempo do visto e por período integral. Então, é muito comum. Eu tive muitos mentorados que começaram trabalhando part-time, né? 20 horas, alguns 24, dependendo da época, porque faço mentoria há muitos anos, né? Então, a gente que veio antes do Covid, foi o meu caso também, na minha época, part-time era 20 horas por semana. E eu consegui 4 empregos ainda no visto de estudante. E eu tive muitos mentorados que passaram pela mesma coisa, conseguiram empregos no visto de estudante, e às vezes a empresa gostava deles, queria em tempo integral, e aí dava um sponsor para essa pessoa conseguir ficar em tempo integral e depois aplicava para o sponsor. É mais fácil se você conseguir provar o seu valor, principalmente se você estiver muito tempo fora da área. Então é comum que às vezes a gente vem para cá estudar inglês, aí chega aqui e começa a trabalhar com alguma outra coisa, aí aplica para um outro visto de estudante, às vezes o curso nem é tão alinhado assim, e aí fica muito tempo fora da área. Então é mais difícil você conseguir provar para uma empresa que ela deveria te dar o visto, se você está 2, 3, 4, 5, 6 anos fora do mercado, do que se você começar a trabalhar para eles, mostrar o seu valor e aí negociar esse visto. Não é difícil de negociar, é muito comum, um visto muito comum. Então, óbvio, tem empresa ou outra que não conhece esse visto. Inclusive, eu te diria que se você tem a vontade de aplicar para esse visto, muitas vezes é bom você pensar na sua estratégia de emprego, em buscar empresas que já são sponsors, que já fizeram esse processo, porque elas já vão ter meio caminho andado ali. Mas, mesmo aquelas empresas que não conhecem, elas vão buscar um advogado, vão fazer o processo e vai ser um pouco mais longo, mas vão conseguir aplicar se tiverem dentro de todos os requisitos. O outro caminho, que é pelo Skilled Visa, como que trabalhar ajuda. Eu já ouvi isso de agentes de imigração, já ouvi de várias pessoas que é um dos critérios de desempate. Então, como é que funciona esses Skilled Visas? O 190, o 189 e tudo. São vistos de pontuação. Então, quando você começa a olhar, você entra na página do visto e começa a colocar suas informações, eles vão te ajudar ali a somar os seus pontos. Sua idade conta ponto, o nível do seu curso conta ponto. Se você tiver estudado aqui na Austrália certos cursos específicos por um certo período, conta ponto. Se você faz as provas de proficiência de inglês e tira as notas necessárias, você pode ganhar mais e mais pontos. Se você tem um parceiro ou uma parceira que tem uma profissão que também tem demanda, você ganha mais pontos. Ou não tenho ninguém, sou solteiro, ganha ponto. Então, são vários requisitos, várias coisinhas ali que vão te ajudando a somar pontos. E aí, esses pontos, eles, hoje em dia, né, eles sempre falam em mudar, essas regras estão mudando o tempo todo, por isso que esse vídeo aqui é só informativo e o ideal é você realmente pesquisar na lista e depois passar por um profissional, né, um agente ou um advogado de imigração. Mas esses pontos, pelo menos até o momento, eles são sempre de 5 em 5 pontos. Então, a galera tem 65, 70, 75, 80, 85, 100, 115, 125, não sei se chega a ser 125, nunca conheci ninguém, nem sei se chega até lá. Mas enfim, vai subindo de 5 em 5. E aí, o que acontece? Às vezes uma galera com, por exemplo, 90 pontos. E quando você junta esses pontos, você faz um processo que eles chamam de EOI, né? Você expressa o seu interesse para aplicar para aquele visto. E aí você tem que esperar receber um convite, seja um convite do país ou seja um convite de um estado que você está aplicando. Ao ficar ali empatado com alguém, então você mandou o seu EOI, tá ali empatado com a mesma numeração de uma galera, porque pensa que não é só brasileiro aplicando para esse visto, é uma galera de tudo que é nacionalidade.
Então você tá lá empatado com um monte de gente. E como funciona esse critério de desempate? Pensa aqui, então você tá lá igual uma galera, e o interesse da Austrália é em colocar profissionais qualificados para suprir essa demanda. Só que você pode ser uma pessoa que tá, sei lá, da área de TI, você tem uma ocupação na lista. Ah, sou da área de marketing, de administração, de engenharia, de contabilidade, seja a área que for. Só que em vez de trabalhar com isso, eu tô trabalhando como faxineira, tô trabalhando como ajudante pedreiro, trabalhando descarregando container, ou como garçom ou garçonete. Se você estiver em outra profissão e você tá lá empatado, o seu concorrente ali que está na área, ele tem maior possibilidade de suprir essa demanda do país. Por quê? Se você está lá trabalhando como faxineira e você não está desenvolvendo o seu inglês, por exemplo, às vezes você até tirou uma nota legal na prova porque você estudou para a prova, e a gente sabe disso, que essas provas de proficiência muitas vezes não é nem sobre saber muito inglês, mas sobre fazer uma prova bem feita, né? Entender bem as regras ali. Então, às vezes, você até tirou uma nota boa, mas você não usa muito inglês, você tem dificuldade de comunicar. Aí você tem medo de passar por uma entrevista, você não sabe aplicar, você não consegue ser chamado para as entrevistas, não passou pela minha mentoria e conseguiu um emprego logo na sua área. Então, às vezes, a Austrália pode até te dar o visto de residência, mas por todos os outros problemas, pode ser que você continue ali trabalhando como faxineiro, ou como ajudante pedreiro, ou como qualquer outra coisa. E isso não ajuda a Austrália a resolver o problema deles de demanda de profissionais. Então, quando tem uma galera com a mesma nota, eles usam como critério de desempate o nível de inglês e o fato dessa pessoa estar trabalhando na área ou não. Então, se você estiver na sua área, muito provavelmente você vai estar à frente de outras pessoas que têm essa pontuação, às vezes porque tirou uma nota melhor no inglês, porque teve experiência anterior, por conta da idade, por qualquer outra coisa, porém não está já suprindo essa demanda aqui de profissionais. E eles dando a residência para quem já está trabalhando, significa que essa pessoa vai continuar ocupando ali um espaço que a Austrália precisa. Se você gostou desse vídeo e você tem esse interesse em trabalhar na sua área aqui na Austrália e quer saber um pouquinho mais de como você pode conseguir o seu emprego na Austrália o quanto antes, eu vou deixar um link aqui na descrição. Por hora ele vai estar gratuito, você vai marcar uma sessão comigo para a gente poder conversar sobre o seu caso e ver se a minha metodologia pode ou não te ajudar a conseguir um emprego aqui na Austrália. Seja chegando aqui na Austrália já conseguindo um emprego, ou seja, já estou aqui na Austrália muito tempo fora da área, ou com inglês mais ou menos, ou o que for, mas agora eu estou pronta para me preparar e conseguir esse emprego. Então clique aqui, conversa comigo e a gente vai ver se eu consigo te ajudar a entrar na sua área e ficar mais próximo da sua residência permanente.